o voto de Jacó. Quem já ouviu falar sobre o voto de Jacó? Então, eu comecei essa campanha, comecei ela hoje. Eu já vinha explicando ela desde domingo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer qualquer campanha, a gente tem que entender o que está sendo feito. Porque tudo com Deus está sendo feito por fé. Então, se a gente não entender, você não consegue crer. Aí não acontece, porque tudo depende da nossa fé. Então, já estava aí mais ou menos um mês e pouco, por aí, que Deus tinha falado no meu coração de fazer essa campanha. E eu estava protelando. Quando foi domingo, Deus falou de novo no meu coração, e às vezes é melhor obedecer do que sacrificar. Um tempo atrás eu fiz uma campanha aqui sobre a causa impossível, que era aquilo que a pessoa queria tanto na vida dela, ela não conseguia, não chegava lá. Aí eu fiz essa campanha, eu apresentei lá um monte, gente, mas foi tantas pessoas abençoadas aqui na igreja, glória a Deus, pessoas que estavam esperando coisa há muito tempo e que não acontecia e aconteceu. Mas tudo na vida a gente tem que fazer com fé, não adianta fazer por fazer, que a gente aí não dá o mesmo resultado. E eu vou mostrar a você aqui na Bíblia, tá? Mas vou te explicar algo sobre o monte de Jacó. Vou mostrar um negócio para você aqui na Bíblia rapidinho. Ô, Minho, fecha o celular aí um minutinho. Achou? Oh, glória. Fecha o celular vermelho aí, por favor. Você enfia aqui em cima, em cima, embaixo. Ali aqui, enfia ali. Assim, na parte de cima. Obrigada. Vou mostrar um negócio a você aqui rapidinho. Às vezes, tem horas que eu falo certas coisas aqui, em nome de Jesus, eu vou parar com isso, pessoal. Eu vou chegar lá, você vai ver só. A gente vai melhorando cada dia mais. Às vezes eu falo certas coisas aqui, a pessoa fica, poxa, o pastor falou aquilo ali, eu não entendi direito. Mas tudo que eu falo aqui é bíblico, porque eu não tenho costume de pregar nada fora da palavra. Vocês estão entendendo direitinho? Eu não tenho esse costume, eu não aprendi desse jeito. Eu fui uma pessoa, ontem mesmo, não sei quem assistiu o podcast. Quem assistiu o podcast? Tu viu lá meu testemunho? O podcast de ontem foi meu testemunho, uma parte do meu testemunho, né? E eu fui para a igreja, eu ainda não conheço, porque não existe assim, eu já sei tudo da Bíblia. Não, a gente vai subir para a glória aprendendo. Todos os dias a gente está aprendendo. É uma escola do Espírito Santo. Porém, eu cheguei na igreja e não entendia nada, não sabia um versículo da Bíblia. Mas eu fui me ensinada na palavra lá, entendeu? Então eu não consigo pregar nada para você que não esteja na Bíblia, porque eu aprendi que isso aqui é a palavra de Deus, já não vai mudar em nada a sua vida. Que eu falar aqui de mim mesma, nada não vai fazer diferença. E nem também assim, igual papagaio, né? Porque às vezes tem pessoas que vão lá e repetem o que os outros falam. Tudo bem, você pode repetir o que os outros falam, porque nós estamos repetindo até hoje o que Paulo disse, Pedro disse, Mateus disse, Jesus disse, né? O evangelho é isso, você vai passar para frente. Mas você tem que ter cuidado com o que você ouve se realmente está escrito, entendeu?
Então eu sou muito atenta, eu presto muita atenção naquilo que eu estou ouvindo, se realmente vem da Bíblia. Se vem da Bíblia, está vindo de Deus, entendeu? Então eu sou muito cuidadosa de não pregar coisas que não está escrito na Bíblia. E aí, um tempo atrás, eu andei aí pregando aí algumas coisas e falo, não dou explicação. Então, agora eu vou passar a dar explicação para você entender o que está escrito. Romanos 14, lá no capítulo Romanos 14, lá no versículo 23. Deixa eu ver aqui. Acharam? Romanos 14, lá no versículo 23. Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, do YouTube. Glória a Deus. Pessoal, nós estamos também na web rádio, de segunda a sexta, no programa Momentos de Oração, 18 horas, às quinta-feiras, 15 horas, na programação Crer, Somente Crer. E também nós estamos transmitindo o podcast na rádio. Uma segunda sim, outra não, né? Ontem a gente transmitiu, agora só sem ser essa segunda, agora outra. Aí você pode estar assistindo aí a rádio online, né? Clica lá e você vai ouvir lá a programação. Aqui no Romanos 14, versículo 23, está escrito assim, ó. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Mas não é isso que eu estou querendo falar, não é de comida, não. Estou querendo falar isso aqui, ó. E tudo que não é de fé é o quê? E o que eu acabei de falar para vocês aqui da campanha? Que a gente tem que entender que se você não fizer com fé, não funciona. Não foi isso que eu falei? Então, eu estou confirmando isso aqui para vocês na palavra. Tudo que não é com fé, não funciona. Então, a gente tem que ter fé. Por isso que eu explico direitinho. Quando eu faço a campanha, para você entender direitinho, você tem que fazer com fé, crendo. Se você não fizer com fé, esse aqui ó, acaba sendo um pecado, porque você já está fazendo uma incredulidade. E Deus disse o quê? Tudo é possível ao que crê, glória a Deus. Por isso que você ouve primeiro para depois fazer aquilo ali, glória a Deus. Por isso que eu estou explicando direitinho sobre a campanha do voto de Jacó, que é para você entender direitinho do que se trata. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu não acredito nessas coisas. Irmão, tudo com Deus é um chamado no seu coração. É um toque de Deus. Quando Deus quer que você faça aquilo ali, Ele vai falar no seu coração, você vai entender, poxa, é comigo. Eu vou colocar isso em prática. Mas se você não entender, ou não tiver aquela fé, então não é para você, ou você ainda não está preparado, então deixa quieto, deixa outros fazerem. Mas eu acredito que quando Deus toca no coração para fazer, é porque Deus quer abençoar alguém. Glória a Deus. Então vamos lá no livro de Gênesis, que agora você foi só para confirmar que eu falei sobre que precisa fazer com fé. E a fé vem por onde, pessoal? A fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 28, né? Gênesis 28. Vamos lá, pessoal. Acharam aí? Ó, lá no capítulo de Gênesis, versículo, capítulo 28, do livro de Gênesis, lá no versículo 18, acharam aí? Sim ou não? Ele está dizendo assim, ó. Então, a coluna de Betel, né? Então, levantou-se Jacó de manhã, de madrugada,
e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, né? E pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, né? Deixa eu explicar aqui a você. O Jacó, é que eu desde domingo, eu não estou dando essa passagem completa, essa passagem é muito grande. O Jacó, que ele estava dormindo num terreno. Ele não estava dentro de uma casa, ele fugiu, né? Porque ele roubou a primogenitura do irmão dele. E o irmão dele ficou chateado porque ele queria matar ele, ele teve que sair de lá fugindo. E aí ele foi, a mãe dele falou, ó, vai procurar nossos parentes lá distantes, vai para lá. Se você ficar aqui, seu irmão tá bravo com você. Só que ele foi, e isso aqui era no meio do caminho. Ele estava dormindo, ele não tinha onde dormir, ele dormiu lá no terreno lá, pegou uma pedra, botou a pedra como travesseiro. E o Jacó, pensa numa pessoa zerada de tudo. Ele estava zerado de tudo, nem não tinha casa, não tinha onde dormir, não tinha uma coberta, ele estava passando maus lençóis, né? Como dizem assim. E às vezes tem muitas pessoas que não estão bem financeiramente, a pessoa não está se realizando, não está realizando seus sonhos. Às vezes você pode não estar passando como Jacó, ou pode, não sei, de chegar ao ponto de não ter nada dentro de casa, mas às vezes também não é só você comer e beber, às vezes você tem sonhos, né? Às vezes a pessoa tem sonho, poxa, eu queria realizar, sei lá, fazer uma obra na minha casa, eu tenho um projeto aí de, sei lá, fazer um curso, fazer uma autoescola, né? Não está muito baratinho hoje em dia, né, para fazer, mas você consegue, em nome de Jesus, você determinar e orar e crer, né? Tudo é possível que crer, você consegue. Então, às vezes, você tem os seus sonhos, seus projetos. Não é só comer, beber e pronto. Comer, beber, não é aquela passagem da ciência, né? Como é que eles falam? Nascer, crescer, produzir e morrer. Não é só isso. Você está entendendo? Aí você tem seus sonhos. Eu sonho de fazer uma viagem, eu sonho de tirar umas férias, mas eu não tenho dinheiro, tudo. E você tem que ir. O Jacó, ele estava passando uma situação, ele estava precisando da ajuda de Deus. Só que ele não ficou ali parado, esperando alguma coisa acontecer. Ele tomou uma atitude, ele resolveu fazer um voto com Deus. E às vezes a gente não faz nada, a gente fica só vendo o tempo passar. Olha o que ele fez, vamos lá. Aí olha o que ele disse, ó, no 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, né? E Jacó fez o quê, pessoal? Um voto. Ele fez um voto com Deus. Vamos dar uma paradinha para você entender primeiro. Hoje eu li lá no livro de Eclesiastes o seguinte, que você tem que, quando você faz um voto com Deus, ele diz que ele não se agrada de voto de tolo. O que é isso, pastor? É aquela pessoa que vota uma coisa com Deus e não cumpre. Voto com Deus é coisa séria, gente. Olha, em 13 anos que eu estou com Jesus, 13 anos, eu fiz 2 votos com Deus. Na verdade, são 4, porque 2 eu ainda estou esperando acontecer. Mas esses 2 votos que eu fiz agora recentemente. Não é coisas lá de trás, não. Fiz agora em pouco tempo. Eu sei que vai acontecer. Mas os outros que eu fiz, os outros 2 que eu fiz, até hoje eu cumpro os votos que eu fiz com Deus. Ele fez o que eu pedi, mas até hoje eu cumpro. Porque eu jamais vou fazer um voto com Deus e depois voltar atrás. Eu não estou lidando com o homem. Entendeu? A Ana da Bíblia, ela fez um voto com Deus. Ela chorou, foi lá no templo, que ela era estéril. O que ela mais queria era ter um filho. E ela foi lá e resolveu fazer um voto. Senhor, se atentamente o Senhor olhar aí a sua serva, de mim o Senhor tiver, né? Atentar para o meu sofrimento, e a sua serva deres um filho, certamente
darei ao Senhor para te servir, não passará navalha na cabeça dele. Então, o que aconteceu? A Ana foi, Deus cumpriu a parte dele no voto. A Ana engravidou, ela não podia ter filho. Assim que a criança desmamou, o que ela fez? Ela levou lá para o sacerdote Eli e entregou o Eli para que fosse criado lá na casa de Deus e servisse ao Senhor. É onde virou o profeta Samuel. Então, ela cumpriu o voto dela. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus diz: quando você faz um voto ao Senhor, não tarde em cumprir. É coisa séria que você está fazendo. Entendeu? E o Jacó, ele fez um voto. Não, vou fazer. Ele fez alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha história. Tem coisas, pessoal, que é a parte de Deus fazer. Tem outras que é a nossa parte. Tem coisas que Deus, ele já fez as promessas. Ó. Se você fizer desse jeito, você vai... É uma promessa. Uma promessa na Bíblia. Todo aquele que pede, recebe. A parte de Deus é fazer o quê? Te dar o que você pediu, sim ou não? E a sua? É qual? Pedir, porque se você não pedir, você... Por isso que eu estou falando, todo aquele que pede, recebe, ele vai fazer a parte dele, ele vai te dar, mas se você não pedir, ele não tem como te dar, que você não fez a sua... Você está entendendo? Tem a parte dele e tem a nossa parte. A parte dele não é difícil de Deus cumprir o que Deus promete, porque é impossível que Deus minta. Quer ver outra promessa? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quem vai salvar a tua casa? O Senhor. Mas você precisa fazer o quê? Crer. Você está entendendo? Tudo tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Então, Jacó, ele não ficou ali de braço cruzado, ele tomou uma decisão com Deus. E ele resolveu fazer, ó, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, não é? Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der o que, pessoal? Pão para comer e der mais o quê? Veste para vestir. Ele fez um voto com Deus do que ele estava precisando. O que ele estava precisando? Ele estava precisando da proteção de Deus. E sei lá, vai ver que o lugar lá era bem perigoso, entendeu? E ele estava precisando de comida, ele estava precisando de roupa, ele não tinha nada disso. Não tinha casa. Pastora, se eu sentir no meu coração, não é obrigada, nada é obrigada, é o que Deus fala com você. Se eu sentir no meu coração de participar dessa campanha, desse voto de Jacó, eu tenho que votar pedindo pão e comida? Não. Esse pão aqui, veste que ele pediu, era a necessidade de quem? Dele. Mas você não, você vai tirar isso aqui, você vai colocar a sua necessidade, o que você quer. Você está entendendo? Você vai botar com Deus a sua necessidade. Eu, por exemplo, eu estava explicando hoje de manhã que eu vou participar dessa campanha, porque eu tenho algumas coisas aí na minha vida que eu preciso, entendeu? Eu sei o que eu preciso, então eu vou votar aquilo que eu preciso. Então você que sabe o que você está precisando. Você está entendendo? Qual tem sido a sua necessidade no momento? O que você precisa? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Pastor, eu posso votar mais de uma coisa? Ele votou que um montão de coisas. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar no caminho, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der veste, entendeu? Ele votou um montão de coisa. Então você vai votar com Deus. Você entendeu? Aquilo que você quer que Deus faça com você. E essa campanha, eu já comecei a orar a Deus, porque nenhuma campanha eu faço coisa da minha cabeça, não. Quando Deus fala comigo. Esse é quando Deus vem da cabeça do homem, não vai acontecer nada. Mas todas as campanhas que eu fiz, que Deus falou comigo, elas funcionaram e tivemos resultado. Glória a Deus. Então eu já estou orando acerca dessa campanha, para que assim que você começar,
Deus já vai começar a operar na sua vida. Mas os envelopes, eu já até fiz esses envelopes. Eu vou estar levando esses envelopes para o Monte das Oliveiras. Vou estar apresentando lá a Deus. E é um voto. O mesmo Deus de Jacó é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que o Jacó fez esse voto é o nosso mesmo Deus hoje. Ele não muda. Ele falou assim, eu sou o Senhor e não muda. Se ele atendeu Jacó, com certeza ele vai atender a gente, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepções de pessoas. Entendeu? Então, ele votou, precisava disso aqui. Você vai votar o que você precisa que Deus faça na sua vida. Só você e Deus é que sabe. Se ninguém saber, Deus sabendo já é o suficiente. Aqui ninguém sabia, tá? Era só entre Jacó e Deus. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Ele disse, ó. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Aí essa foi a promessa que o Jacó fez no voto. Ó. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele fez esse voto com Deus. Falou, Senhor, eu não tenho nada. Não tenho comida, não tenho veste, não tenho nada. Mas tudo que o Senhor me der, daqui para frente, eu vou devolver o dízimo. Sabe quem fez um voto com Deus? É assim, é um pouco parecido. Foi não sei se vocês já viram o testemunho dele, o dono da Colgate, dessa marca Colgate, dessa pasta de dente Colgate. Você já viu o testemunho dele? Já? Você já viu, Luciane? Não? Nunca viu? A Luciane já viu. Mas quem já viu? Levanta a mão. Testemunho do dono da Colgate. Vem aquele testemunho muito forte. O cara não tinha nada, zerado na sarjeta. Acho que ele morava até lá no interior, né? E aí ele veio para tentar arrumar um emprego para sustentar a família, coisa séria, cara. No fundo do poço. E aí ele veio e tal, e ele fez um voto com Deus. Ele conseguiu para ser sócio, acho que foi sócio, né, da Colgate, tinha outro dono lá também, sócio da empresa Colgate. E aí ele foi indo, ele fez um voto com Deus. Só que o voto dele, ele fez um voto contrário. Assim, o contrário não, é diferente, porque o dízimo é 10%, não é? Ele votou com Deus que ele daria 90% e ele ficaria com 10% de tudo que ele ganhasse. Aí ele contou lá o testemunho lá. Coisa linda que Deus fez. Depois, claro que isso não é muito lindo, porque isso é coisa da vida, mas o outro dono lá morreu, a parte que era dele passou para esse dono da Colgate. E, irmão, o negócio ficou famoso, até hoje existe aí a marca Colgate. E foi muito abençoada a empresa dele. Então, o que acontece? Aqui não, aqui o Jacó não fez um voto de 90%, não fez um voto de 10%. E dízimo significa o quê? 10%. Mas ele fez um voto, ele falou, tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei dízimo. Às vezes a pessoa está com a vida no fundo do poço, pastor, eu não sei mais o que fazer e tal. A pessoa não faz um voto, não entra naquela conversa séria com Deus, né? Eu, por exemplo, quando cheguei lá no Pastor Mota, gente, a minha vida financeira, eu vou te falar, não. Eu passava praticamente uma miséria. Tinha uma senhorinha lá do lado da nossa casa, que a gente chamava de Vovó Maria, né? Caraca, me tal de canequinha pra lá, canequinha pra cá. Eu ia lá na Natasha, pergunta a Dona Maria, a Vovó Maria, se ela quer um pouquinho de açúcar. Aí no outro dia, pergunta se tem um pouquinho de feijão. Gente, a gente passava uma miséria de falar, não. Era devendo barraca. Às vezes as pessoas, eu encontrava com a pessoa dentro do mercado, passava lá, porque eu era caloteira. Não, mas eu não tinha como pagar.
E vai vir a dívida na barraca, salsicha, biscoito, entendeu? Não tinha, eles passavam necessidade. Às vezes eu queimava cobre, eu mesmo, juntava os cobres lá que tem uma fumaçada preta, fedorenta, já viu? Eu queimava aqueles cobres ali, batia aquelas casquinhas lá, jogava água para esfriar e juntava, passava, ia no ferro velho toda feliz para vender, para comprar um pão, um negócio, chegava lá, R$ 5, R$ 6, entendeu? Mas ainda bem que naquela época R$ 1 de pão ia bastante pão. A gente ia lá na padaria comprar pão, quando não era isso, vendia garrafa, com as garrafas de vidro. As crianças já cansou de sair, o Igor na praça, com um montão de bolsa cheio de garrafa para vender, não. Mas era 10 centavos uma garrafa daquela. Entendeu? 10 garrafas era R$ 1. Não dava para praticamente nada. Gente, a gente passou muito sufoco. Falar não, a gente passou muita situação financeira que eu vou te dizer. Às vezes não tinha nada para comer, só água, estômago roncando. Tem gente que não sabe o que é fome, não. Chega, sabe aquela fome que vai apertando, 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 apertando? Aí você não tem nada para comer, daqui a pouco começa a doer seu estômago de tanta fome. Já viu? O estômago começa a doer a boca do estômago. Aí se você bebe um pouquinho de água para melhorar, piora. Você deu um soco no teu estômago, aquela água gelada. Você com fome, aquilo bate ali, parece que piora mais ainda a situação. Gente, eu já passei muita necessidade. Mas eu não conhecia a palavra de Deus, então eu não sabia o que era devolver dízimo. Nem sabia o que era dízimo. Entendeu? Só que aí eu fui indo devagarinho, o pastor foi pacientemente lá explicando o que era dízimo e tal, era para a nossa prosperidade. E aí eu comecei a dizimar. Eu falei, vou passar a dar meu dízimo, porque eu quero mudar de vida. E quanto que era meu dízimo? 10 centavos, 5 centavos. Esse envelope ali grandão, só uma moedinha. Envelope enorme, uma moedinha. Mas eu passei a devolver a Deus. Graças a Deus eu saí daquele desespero, gente. Porque eu passava uma luta. Hoje, pastor, a senhora é rica? Não. Eu continuo tendo uma vida humilde, mas eu muito tempo que eu não sei, desde aquela época eu não sei o que é vender cobre no ferro velho, as coisas não passam mais, Jesus está sempre provendo. Você está entendendo? Também há 13 anos que eu sou dizimista. E eu não abro mão de devolver a Deus o que é de Deus. E há uns 3 anos ou 4 anos atrás, sei lá, eu ainda fiz um voto com Deus. Não, acho que tem uns 2 a 3 anos, eu ainda fiz um voto com Deus. Que hoje eu sou viúva, né? E aí a minha pensão estava meio presa lá, sai, não sai, sai, não sai. E eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, toma a frente lá. Eu estou fazendo um voto com o Senhor. De tudo que sair dessa pensão, 10% é seu. Graças a Deus saiu. Já faz de 2 anos, sei lá, 3 anos que saiu. E quando saiu, tudo que saiu dali atrasado, tudo. A primeira coisa que eu fiz foi devolver o que é de Deus. E até hoje, quando eu pego a minha pensão, nesse regular por mês, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo do Senhor. Então, eu agi, sabe? Porque não estava dando mais para mim. É triste você abrir o armário, você não tem nada para comer. Você acorda de madrugada, te dá aquela fomezinha, né? Você vai lá procurar a sua água. Não é fácil você viver assim. Aí você, e a humilhação? Quando você pede só fala que não tem. Às vezes a pessoa já está acostumada que você vai pedir, só em ver você já fecha a porta. Diz que não foi, não. Você viu que a pessoa está lá, mas não mandou dizer que não está em casa. Hã? A coisa é séria. Você olha para a cara da pessoa, não tem, não. Não é nem você nem pedir nada, mas não está tão acostumado a você pedir, não tem, não. Tinha um homem do pão lá, misericórdia, aquele homem do pão. Eu lembro dele até hoje, ele tinha uns trocinhos assim. Como eu me escondia daquele homem do pão, gente? Eu comprava pão com ele por semana. Mas eu não era calor, eu tinha intenção de pagar, mas
de sumir, mano. Daqui a pouco, quando eu vi, era só aquela sombra vindo, aquelas coisinhas do cabelo dele, eu corria dentro de casa. E agora, o que eu vou falar com esse homem de novo? Lá vem ele cobrar o pão. O mais engraçado que era coisa de Deus, porque eu ficava devendo ele, dava o maior cansaço dele, mas quando eu pagava, ele me vendia de novo. Não sei se era coisa de Deus. Ô, tadinho, tinha uma luta para receber. Quando eu pago, finalmente eu pagava, ele me vendia. E a senhora não vai querer mais ficar com pão assim, não? Eu falei, tá, então me dá. E aí era outra luta para ele receber. Entendeu? Eu passei muita luta, gente. Aí eu comecei devagarinho a entender que, poxa, se eu for fiel a Deus, Deus vai me honrar. Comecei, aí eu tomei uma atitude. O Jacó aqui também tomou uma atitude. Poxa, ele estava na pior, estava zerado, não tinha nada, tinha comida, o negócio estava ruim. Hoje, às vezes, você pode ter até uma comidinha em casa, mas às vezes você vai olhar para o celular, um montão de boleto atrasado. O pessoal não perdoa. Se é cartão de crédito, eles metem a mão nele no juro. Não tem? 3, 4 dias, juro. Gente, vocês já viram aquele programa era um programa que eu acho que era a Angélica, que apresentava aquele programa que tinha uma cadeira que o pessoal sentava, era tipo um tubozinho assim, eles faziam uma pergunta. E tinha tipo uma paredinha assim, que aí a paredinha, quando você não respondesse, ia subindo. Tu lembra desse programa? Você não lembra, não? Enquanto a pessoa não respondia o certo, ia subindo, 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 subindo. Se a pessoa não respondesse, a pessoa ia emparedada. Quem lembra desse programa? Você lembra? Então, é assim o juro do cartão de crédito. Quando você não paga, o negócio vai subir, não para não, hein? Negócio esquisito. Então, às vezes, pastor, eu não estou nessa situação de Jacó, mas eu quero fazer uma obra lá em casa, o próximo não anda de jeito nenhum. Eu tenho um sonho de viajar, eu tenho um sonho de fazer uma autoescola, o próximo não anda. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso, a gente está fazendo essa campanha 7 semanas do voto de Jacó. Eu estou explicando a vocês que não adianta você só ver o envelope ali no Face e você não entendeu o que se trata. Você vai fazer de qualquer maneira, como é que você vai ser abençoado? Não, se trata disso aqui. Então eu tirei aqui, eu estou com os envelopes aqui e botei lá a pessoa que for, pastora, e se eu for depositar o meu quero participar, né? E eu vou fazer esse voto de Jacó, vou depositar meu dízimo. Mas como é que eu faço se eu depositar pelo Pix? Quando você depositar pelo Pix, você tem que mandar o comprovante falando, olha, esse aqui é o dízimo, eu quero participar da campanha do voto de Jacó. Você tem que avisar, porque aí a gente vai pegar só os que quiserem participar. Entendeu? Não adianta querer botar você à força que não vai funcionar, é sua fé. Eu estou fazendo a minha parte com Deus, mas a fé é sua. Por isso que Jesus falou para aquela mulher, vá em paz, a sua fé se salvou, não é isso? Então, os que forem participar, você vai mandar o comprovante do seu dízimo e vai, ó, esse aqui eu quero participar da campanha do voto de Jacó. Porque só aqueles que querem participar, a gente depois vai pegar, antes da gente ir para o monte, que isso tem que ser apresentado no monte. A gente vai imprimir o seu comprovante e vamos colocar naquele envelope. Aquele envelope tem que ir para lá, para o monte. A gente vai ter que apresentar, não pode perder um envelope desse. Isso aí é uma coisa muito séria com Deus, entendeu? Vai ter que apresentar isso lá no monte. Então a gente vai estar botando o seu comprovante ali, ó, no envelope. A gente vai até fazer um videozinho mostrando, pessoal, o seu comprovante está aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai levar, tá levando esses envelopes para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus, apresentando a Deus esse voto que foi feito com Jacó e esse que a gente está fazendo com ele. Porque Deus, ele mandou a gente fazer isso aqui, ó. Entendeu mais ou menos? Aqui, pessoal, só vou mostrar a vocês só um negócio aqui rapidinho. Tu viu aqui que Jacó não tinha nada? Não tinha comida, não tinha veste? Depois que ele fez esse voto com Deus, ele foi lá para onde ele tinha que ir, para a terra lá dos parentes dele. Lá, ele casou, teve filhos.
E se você ver, não dá para me te mostrar isso aqui tudo por causa do horário, mas se você estudar em casa a Bíblia, nessa passagem de Jacó, você vai ver o quanto Jacó prosperou depois desse voto que ele fez. Gente, olha, eu vou te falar não. O negócio ficou tão sério que quando ele voltou para a cidade que estava o irmão dele, ele se encontrou com o irmão dele, eles tiveram que se separar novamente, porque não tinha lugar que coubesse o rebanho do Jacó e do irmão dele, porque era muita coisa que ele adquiriu depois que ele fez esse voto com Deus. Então, aqui no livro de Gênesis, lá no Gênesis, está no Gênesis 28, vamos lá para o Gênesis 31, lá no versículo 16. Ele casou, né? E outra coisa, fora a riqueza dele, fora a riqueza das mulheres dele, né? Ele casou com Lia e casou com Raquel. E as duas eram herdeiras lá do pai. Você está entendendo? E além da riqueza que ele conquistou, fora também da esposa dele que herdou do pai. Então Jacó voltou muito próspero. Aí eu vou dar só um trechinho de quando ele voltou, tá, gente? Não vou ler, não, depois se você quiser entender melhor, você lê em casa que você vai entender direitinho. Ele está falando aqui, ó, Gênesis 31, versículo 17. Até 16, né? Aí porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, isso é o mulher dele lá falando, é nosso, de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre o camelo, e levou o que com ele, pessoal? Todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, e o gado que possuía, que alcançara em Padã de Arã, para ir a Isaque, a seu pai, na terra de Canaã. Vamos dar uma paradinha aqui? Depois, se você quiser entender melhor, você vê lá. Ele não tinha nada, lembra? Nem comida, nem roupa. Olha como é que ele voltou. Ele voltou com um rebanho muito grande. Vaca, ovelha, ele prosperou muito depois que ele fez esse voto com Deus. Até o sogro dele tentou enganar ele. Não sei se você já viu essa passagem, Jacó. Sabe o que o sogro dele falou? A gente vai fazer o seguinte, já que você quer ir embora, você vai, mas vamos fazer o seguinte, toda ovelha que nascer preta, toda preta, é minha. E as que nascer listrada é sua. Mas por quê? Porque nascia mais ovelha preta do que listrada. O sogro do Jacó era meio 7-1, entendeu? Porque já tinha enganado ele, dando a Lia no lugar da Raquel. Fez ele trabalhar 7 anos pela Raquel. No dia do casamento, quando o cara foi lá tirar o véu, era a Lia. Aí ele, não, mas poxa, você tinha falado, caralho, não, mas é costume nosso. Tu quer a Raquel? Trabalha mais 7 anos. Ele já tinha enganado o cara. E aí ele falou, então ele sabia que nascia mais preta do que listrada, ele falou isso para o Jacó. Então todas que nasciam preta é minha. E as que nasceram listrada é sua, que você pode levar, porque o sogro dele não queria que ele fosse embora. Ele trabalhava com o sogro, tudo que o Jacó botava a mão prosperava. Mas o Jacó não queria mais ficar lá, queria ir embora. Aí sabe o que aconteceu? O Jacó, tá bom, ele aceitou o desafio. Irmão, começou a nascer só listrada. E o rebanho de Jacó crescendo, só listrada. Aí quando o sogro dele viu isso, ficou doido. Não. Então vamos desfazer esse negócio aí. Vamos fazer o seguinte. Toda que nascer listrada, então é minha. E o que nascer preta é sua. Mas Jacó, então tá bom. Irmão, começou a nascer preta. Eu não sei se vocês já viram essa passagem aí. O Jacó veio embora parrotada de rebanho. Só nascia preto. A coisa é séria, porque Deus era com Jacó, gente. Jacó já tinha feito um voto com Deus, o negócio com Jacó era forte.
Entendeu? Então o cara prosperou. Então às vezes a gente tem que se mexer, não faz nada. Eu só olhando a borda da bezerra. Não, pai, eu estou fazendo um voto com o Senhor, eu preciso prosperar, eu preciso fazer minha casa própria, sei lá, reformar minha casa, eu preciso da sua ajuda, eu vou participar. É com fé. Você tem que participar com fé. Nada que você faça, viu? Que se você fizer um negócio sem fé, o que acontece? Não funciona nada. Então, vamos dar um pulinho agora lá no livro de Malaquias. Lá no livro de Malaquias. Pastora, todo mundo é obrigado a participar. E não esquece não de obrigado. Ninguém é obrigado a nada. E se você sentir no seu coração, quer saber? Eu vou aceitar esse desafio, eu vou fazer esse voto para mudar a minha vida. Jacó, ele agiu, entendeu? Ele não tinha nada, mas mesmo do nada que ele tinha, ele resolveu fazer um desafio, um voto com Deus. A minha história tem que mudar, e mudou. Às vezes a pessoa tem medo de agir, sabe? De fazer um voto com Deus, de chegar perto de Deus, Deus precisa da sua ajuda. Não, a gente tem que ir para cima. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Lá no livro de Malaquias 3, versículo 10, olha o que está falando aí. Acharam aí? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vai procurando aí, pessoal, que eu já volto aqui rapidinho. Malaquias 3, 10. Então, pessoal, presta bem atenção. Lá no livro de Malaquias 3, 10, olha o que está escrito aí, Malaquias 3, lá no versículo 10, amém? Acharia? Ele está falando assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Preste bem atenção, olha o que o Jacó fez. Às vezes tem gente que é ousado na fé, a pessoa é aquela pessoa que vai para cima, ela não fica parada. O Jacó fez isso aqui, ó. O que Deus fez? O que Deus falou? Depois fazer o quê? Prova de mim, não é isso? Tu sabia que essa aqui é a única vez na Bíblia que Deus manda você botar ele à prova? Hã? É uma única vez na vida da Bíblia que Deus permite você colocar ele à prova. É isso aqui. E o Jacó fez isso. Hã? Vou fazer um voto com Deus, minha vida vai mudar. Aí ele está dizendo assim, depois fazer prova de mim, não é isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abstância. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele fez isso com Jacó, pessoal. Você está entendendo? Jacó fez isso, Jacó fez um voto com Deus. Ele pôs Deus à prova sobre isso aqui, ó.
E Deus, ele respondeu Jacó, porque o Jacó prosperou muito depois daquilo ali. Vocês estão entendendo? A gente tem que crer em Deus. Às vezes a gente faz um negócio sem fé, não funciona. Quem viu Jacó, quem era, e quem viu ele quando ele voltou de lá, tá disso aqui, ó. Ele fala, depois fazei prova de mim. Você vê só se eu não vou abrir a janela do céu e não vou derramar lá uma bênção grande sobre a sua vida. Glória a Deus, sim ou não? Então a gente tem que fazer o negócio com fé. Eu já comecei essa campanha, o envelope já está ali. Pastor, eu quero participar dessa campanha. E eu vou me comprometer de levar esses envelopes no Monte das Oliveiras. E eu também vou participar dessa campanha. Eu tenho certeza que Deus vai operar. Ele quer operar alguma coisa aí especial na vida de cada pessoa. Não é que Deus não mede bênção não, tá? Mas foi um voto que o Jacó fez com Deus. Glória a Deus. E Deus cumpriu. E o Jacó também cumpriu. Amém? Glória a Deus. Então essa aqui, pessoal, é a parte da explicação do voto de Jacó. Agora a gente vai lá no livro de Efésios. A gente vai sair daqui do voto, a gente vai para outra coisa. Lá no livro de Efésios, às vezes, pastor, mas eu vou votar o quê? Só você que sabe o que você está precisando. Glória a Deus. Aí é o seu particular com Deus. Senhor, está aqui, ó. Eu voto isso. E Deus vai operar na sua vida. Glória a Deus. Então, lá no livro de Efésios 6, lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Não. Peraí. Deixa eu ver aqui onde que está. Só um minutinho. Pessoal, desculpa, primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. A gente vai pegar do 12, tá? Para entender. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Acharei? 5, versículo 12. Está escrito assim: preceitos diversos, votos e saudações. A tua Bíblia pode estar diferente, né? Depende. Às vezes tem título que está diferente. Eu queria lembrar, Lúcia, de levar. É da sua avó, né? Ela está me agradecer ela lá. Bom, acharei e está falando. Rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Não é isso? E os que presidem sobre vós o Senhor, e vos admoestam, né? E que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Às vezes a pessoa não reconhece, a pessoa ela não entende, né? Às vezes nós precisamos reconhecer e até agradecer a Deus. Então, falando isso assim para você, o pastor está falando para fazer isso por ela. Não é isso não. Mas eu agradeço muito a vida do meu pastor e de todos vocês, todos os
irmãos, todas as pessoas que oram por mim, sabia? Que oram, que se preocupam. Porque hoje em dia é tão difícil você ver isso, pessoal. Hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa que se preocupa com você, quer ver o seu bem. Você está entendendo? Que ora por você. E às vezes as pessoas não reconhecem muito, né? Aquelas pessoas que trabalham no Evangelho para procurar trazer a paz, a palavra, ajudar um ao outro. A gente tem que se esforçar, orar pelos que trabalham na obra de Deus. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. A pessoa quando está de frente da obra de Deus sofre muita perseguição. Lê lá o livro dos Atos dos Apóstolos. Está pensando que é fácil pregar o Evangelho? Não, o Evangelho liberta. É a palavra que liberta, que cura, que transforma. Claro que a gente não temos, assim, perseguição, né? Jesus falou que nós seríamos perseguidos, maltratados, esculapados. A gente não é não, porque a gente tem um Deus que cuida de nós, né? Deus também cuida com muito carinho daqueles que fazem a obra dele. Com tanto carinho que ele até falou lá num versículo, acho que é Salmo, não sei se é Salmo 115, um negócio assim, que não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus tem carinho com aquelas pessoas que trabalham na obra, mas a gente tem que reconhecer. A gente chega na igreja, até aquele obreirozinho, aquela obreira que foi pegar um copinho de água para você, te deu um cafezinho e tal, mas a gente tem que dar valor a essas coisas, reconhecer o trabalho, esforço de quem ajuda nas coisas de Deus. Glória a Deus. Então está falando aqui, ó. E os que têm, que os têm em grande estima e amor por causa da sua obra, tá vendo? Porque aquela pessoa faz com carinho para você. E tem de paz entre vós, não é isso? Não é guerra, com raiva do outro, não é para ter essas coisas, não. Tem de paz entre vós. Rogamos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, porque tem gente que às vezes está meio desanimada, a pessoa, sabe, está meio enfraquecido na fé, a pessoa está meio desanimada. Gente, preste bem atenção. O nosso Deus, ele é um Deus do impossível, ele nunca vai perder a batalha. Se ele escolheu você, ele já te preparou, ele já te capacitou para você vencer, e você vai vencer. Então você tem que prestar atenção no que Deus está falando. Uma coisa que eu sempre ensino aqui, preste bem atenção, nunca escolha o caminho errado, pessoal. O caminho errado vai dar o quê? Errado. Isso que Deus tem ensinado. A palavra de Deus diz lá no livro de, não sei se é no livro de Timóteo, um negócio assim, está escrito lá o seguinte, que nós devemos obedecer às autoridades aqui da terra. Você já viu essa palavra na Bíblia? Sim ou não? Não, por isso que eu estou falando, que eu tenho que passar a pregar mostrando a todo mundo, porque às vezes tem coisa que a gente não fala, pensando que a pessoa já sabe, e vocês ainda não sabem, então eu vou mostrar a vocês aqui. A Bíblia diz que nós devemos se sujeitar às autoridades da terra, porque toda autoridade da terra está sujeita ao Senhor, sabia disso? Então preste bem atenção. A palavra de Deus diz que a gente devemos se submeter. Então, quando a gente tem que pagar imposto, temos que pagar lá o IPVA do carro, temos que ter lá uma carteira de motorista, nós temos que pagar a nossa conta telefônica, a nossa conta de luz. Quando nós não fazemos isso, você está em pecado, sabia? Que isso, meus irmãos? Você está em pecado. Se querendo ou não, você está em pecado. Meu pastor outro dia pregou sobre isso. Você entendeu? Porque quando eu faço isso, eu estou fora da lei. Sim ou não? Vamos supor que eu estivesse morando aqui na igreja, ou morando aqui na igreja, não, morando aqui no ensino, estivesse aqui na igreja, vamos supor que essa luz aqui fosse um gato, ou lá de casa. Isso está de acordo com as autoridades? Está de acordo com a lei? Isso é um pecado. Então, eu não estou me sujeitando às autoridades. Eu tenho que andar direitinho como um filho, uma filha de Deus, irmão. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que é uma coisinha assim,
mas eu não sei por que ainda está, a minha bênção não chegou, por que às vezes ainda acontece isso, eu não sei porque às vezes eu me sinto ainda, às vezes não é nem, aparentemente não tem nada de errado, não, mas você se sente frio, você se sente longe de Deus, não sente a presença de Deus, mas por quê? É um trocinho assim, é uma tá afastando você de Deus. Sim ou não? Hã? Então, tudo nessa vida, a gente temos que fazer as coisas direitinho. Se o próprio Jesus ensinou isso na Bíblia. Ele mostrou quando as autoridades cobraram imposto, exigiram que Jesus lá e o Pedro pagassem imposto. E Jesus falou assim, pode? Mais ou menos assim, vou resumir aqui na minha linguagem, mais ou menos o que Jesus falou. Pode o dono do mundo pagar imposto? Precisava o Filho de Deus pagar? Mas Jesus falou para ele, Pedro, vai lá, para que não escandalizeis, para que a gente não cause escândalo. Você vai lá, tira lá, tem um peixe lá, você abre a boca dele, pega uma dracma por mim, por ti e paga o imposto. Então, isso foi um exemplo de Jesus ensinando a gente sujeitar as autoridades, que aquilo era uma autoridade da época. Então, hoje em dia, se naquela época ela pagasse luz, pagasse conta telefônica, tivesse que pagar IPVA, Jesus ia ensinar os discípulos a pagar direitinho, porque isso ia escandalizar o nome de Jesus. E além de ser um pecado, porque se ele está falando que eu tenho que me sujeitar às autoridades, eu não estou me sujeitando, eu estou fazendo o quê? Hã? Então, às vezes, existem coisas que dá ruim na nossa vida, porque a gente não aceita o conselho do pastor e da pastora. Aí eu não gosto de falar, porque a gente não pode falar da vida de ninguém, isso é um pecado, entendeu? E aquilo que as ovelhas conversam com a gente não deve jogar no ventilador. Mas há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, eu sempre prego isso aqui na igreja, sim ou não? Hã? Vocês já viram eu pregando isso aqui? Aí eu estava sempre pregando aqui, aí a pessoa não deu ouvido, depois veio conversar comigo, eu aconselhei, falei, filho, deixa eu te falar uma coisa, regulariza esse negócio na tua casa, isso aí não é de Deus. Foram, arrancaram tudo, a pessoa ficou no escuro. Aí ele veio falar, eu falei, tá vendo? Se você tivesse ouvido o meu conselho, agora você estava na sua razão. Já ligar para lá e ia vir aqui resolver na hora. Mas você não ouviu. Então, como é que vai falar com quem? Se eu estou no vermelho, eu estou na infração. Você está entendendo? Porque o caminho do ímpio tem fim. Aquilo que está errado na tua vida, se você resistir muito, Deus não vai ficar te forçando, mas pode ter certeza que vai dar ruim. Uma hora vai dar. Uma hora sai um escândalo, uma vergonha no seu portão, você vai falar, poxa, pastor avisou, não escutei. Foi o que aconteceu na vida dessa pessoa. Eu falei, tá vendo? Olha aí o que aconteceu. Porque eu te avisei que você faria, se regularizar isso, andar tudo direitinho. Agora eu vou ver se regularizar. Não precisava chegar a esse ponto. Sim ou não? Hã? Não precisava chegar a esse ponto. Então a gente tem que aprender com Jesus, pessoal. Ele falou, né? Aprender de mim. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ó, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos, né? Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. É isso? Aí ele está dizendo o que, pessoal? Ó, regozijai-vos sempre, que é se alegrar sempre no Senhor. Agora aqui chegou onde eu queria. O que ele está dizendo para fazer aí? Orai sem cessar. Tem pessoas que quase não oram. A pessoa faz isso, faz aquilo outro, mas a pessoa quase não ora. E Deus está falando que é para a gente orar sem cessar, sem parar. Você não pode parar de orar. O cristão parou de orar, é como se tivesse cortado lá um fio que liga você a Deus. Jesus falou isso para Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, isso é oração. Se você desligou, parou de orar, você se desligou de Deus.
Como que Deus vai agir na sua vida se você desligou dele? Então você não pode parar de orar. Ele está falando o quê? Orar sem cessar, não é para você parar de orar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem gente que reclama o dia todo. Deus me perdoou, ouve de novo. Mas Jesus disse que é para tudo você dar graça. Graças a Deus tem ovo. Pior se não tivesse nem ovo. Você está entendendo? Sim ou não? Aí ele disse assim, ó, não instigais o espírito, né? Pastor, mas como assim? Como é que eu vou instigar o espírito? Quando Deus está falando você fazer uma coisa, você teima, você faz outra. Deus está falando você se consertar, você não se conserta. Deus está falando você consertar alguma coisa na sua vida, você não conserta. Aí você está instigando o Espírito Santo. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, não desprezeis o que, pessoal? As profecias. Isso também tem gente que faz isso. Como assim? O pastor está pregando? A profecia é a palavra. O que é um profeta? O que é uma profecia? É uma porta-voz de Deus. Aquela pessoa que traz a mensagem de Deus para você. Então, isso que está sendo pregado aqui é uma profecia, uma mensagem de Deus. Aí eu desprezo, nada a ver se o pastor falou e tal. Aí eu vou ter problema, porque eu estou rejeitando a palavra de Deus. Aí ele disse, eu não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o quê? O que é bom, você tem que examinar se o que você ouve está dentro da palavra. Está dentro da palavra é Deus que falou, está fora da palavra não tem nada a ver com Deus. Obstende-vos de toda a aparência do mal. A Bíblia diz, fugir de tudo aquilo que é ruim, você tem que fugir, pessoal, tudo aquilo que não é de Deus. Fala mal dos outros, fofoca, amaldiçoar os outros, fugir disso. Aí ele disse aqui, aí o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vida do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também fará. Irmão, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Glória a Deus. A gente já vai, porque já deu o horário. Só vou confirmar com você rapidinho aqui o que eu falei, para não ficar só na minha palavra. Ó, lá no 1 Pedro, tudo aqui, pessoal, preste atenção, que nem eu falei agora, tudo aqui que eu prego para você, você pode ir lá na Bíblia, que você vai achar ali na Bíblia o que Deus está falando. Não, eu não tenho esse costume, não consigo pregar um negócio que não está na palavra. Então, tudo que eu estou falando aqui é verdade. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí, ó. Lá no versículo 11, 1 Pedro 2, versículo 11, acharam? Pessoal, Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, tá? Rose, Deus abençoe Rose Oliveira, Rose Ronaldo, Deus abençoe também o Ronaldo, Deus abençoe a paz do Senhor, meu filhão. E também minha cunhada, Deus abençoe Simone, a paz do Senhor para você, para o Natanael, para as meninas, para o Isaac, né? O Isaac, para a turma toda aí, tá? Deus abençoe aí. É a família muito grande, então. Aí já viu. Deus abençoe aí todos, em nome de Jesus. Então, olha o que está escrito aí, ó. 2 Pedro
Segunda Pedro, capítulo 2. Não, gente, perdoa aí, desculpa. É 1 Pedro, não é segunda não, é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, acharam? Versículo 11. Olha o que está escrito aí, ó. A boa conduta, aonde, pessoal? No meio dos pagãos, não é isso? E a submissão a quem, pessoal? As autoridades. Não sei se está o título para aí. Amado, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Contra a alma. Tendo o nosso viver como, pessoal? Honesto entre os gentios, não é isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Você é um cristão, eu sou uma cristã. A gente tem que ter uma vida honesta diante das pessoas lá fora. Porque fica chato. Tu já imaginou? Eu como uma pastora, aí na minha casa tem um gatinho, eu ando por aí, não obedeço às autoridades, o pessoal vai falar o que de mim? Uma caloteira, pastora. Ela quer pregar, primeiro fazer. Já viu não o carro da Light lá cortando a luz dela lá? Olha que testemunho que eu vou dar para o pessoal de fora, pessoal. Sim ou não? Hã? E você sabia toda. Oi, meu amor, Deus abençoe, Isaac. É a paz, meu amor, Deus abençoe. Então, o que acontece? Você imagina essa situação. Eu estava explicando outro dia a Natasha lá, estava falando o seguinte: todas as autoridades é sujeita a Deus. Tem gente que eu detesto polícia, Deus que me perdoe, nenhum deles presta. Mas tu já imaginou se não tivesse a lei? Se não existisse polícia? Ah, mas é como se não existisse. Mas, irmão, você imagina, você não ia poder sair aqui, nem aqui na padaria, se não existisse lei, o troço ia ser esquisito, irmão. O pessoal ia sair entrando no mercado, ia sair saqueando tudo, entendeu? Ia ser uma bagunça. Sério? Então, precisa da lei. Você está entendendo? Precisa da lei. Então, Deus sabe o que faz. Você imagina se não tivesse um bombeiro, tivesse um acidente aí na rua, aí, pegasse fogo aí, quem ia entrar lá? Nem todo mundo ia entrar lá, não. Sem roupa, sem preparação. Hã? Você está entendendo? Então, toda ordenança, ela é feita, está debaixo do domínio de Deus. Por isso que Jesus falou, quando há uma injustiça, você tem que orar. Porque quando como é o nome dele? Aquele rei Nabucodonosor começou lá a humilhar o povo, aquela coisa toda, eles começaram a orar pelo Nabucodonosor, sei lá quem era lá. Eu sei que Deus parou ele por um tempo, para ele poder voltar e reinar com humildade, porque ele está humilhando os pobres. Então tudo está sob o domínio de Deus, gente. Não pensa vocês que Deus é aquele velhinho que está cheio de mal de Alzheimer, não enxerga o que está acontecendo aqui na terra. Deus enxerga. Deus enxerga. A igreja, quando ora, Deus age. Agora a gente tem que submeter as autoridades. As leis de trânsito é chato. Pastor, que coisa horrível, multa. Mas você já imaginou se não tivesse a lei de trânsito? Do jeito de tendo já acontece isso? O pessoal já sai avançando o sinal. Tu imagina se não tivesse, pessoal. Ninguém ia respeitar ninguém. Se assim, um acidente, ia estar de multa. O pessoal ia querer andar na contramão, e daí? Não tem lei mesmo? Você tá entendendo? Então tem que existir a lei, sim, para botar ordem no negócio. Senão, com certeza, não ia dar certo se não existisse. Já imaginou se não existisse sinalização no trânsito? Se não existisse lá as vias, né? Vem pela direita, pela esquerda. Tu já imaginou os carros tudo entrando na mesma via? Ia dar uma confusão, irmão. Sinceridade, essa é um acidente daquilo, não sei da onde. Porque ia ficar tudo bagunçado. Entendeu? Não tivesse sinalização para você atravessar, como é que os pedestres iam passar? Tem uns caras que param, tem outros que não param, não, tá? Outro dia o cara fez, a Natália, acho que foi você que falou comigo, né? Que o cara, meu pai estava querendo atravessar, meu pai. Aí o cara, sabe o que o cara veio? O cara veio com o carro,
virou assim o carro na pista, assim, ó. Parou o carro, o trânsito todinho. Aí meu pai passou, aí ele desvirou e foi embora. O cara fez isso. Mas existe assim, né? Então tem que existir a lei. Se não existisse, porque nem tudo é problema da lei, não. Tem a parte que tem a parte que existe umas pessoas que meio injustas no meio da lei. Assim como também existe umas pessoas meio doidas no mundo, gente. Tem pessoa bem doida que se deixar tá pelada aí na Caixa Econômica, entendeu? Suza, tem pessoas assim. No Hospital da Posse eu já vi pessoas saindo com aquele. Não tem aquele. Aquele roupão que eles botam que na frente tem coisa e atrás é pelado. A senhorinha descendo pelada lá, aquela rampa lá, fugindo do hospital. Tem pessoa também doida. Ah, caraca! Caraca! É? Aí! Aí ataca uma pedra naquela na cabeça de alguém ali, ou de uma criança, você tá entendendo? Tá entendendo por que tem que existir lei? Se não existe lei, esse pessoal meio doido ia fazer uma agasalha. Tem pessoa que é meio doidinho mesmo na cabeça. Entendeu? Então tem que existir as autoridades. A gente tem que orar por elas, para que elas melhorem, para que elas façam justiça. Mas existir, tem que existir. Se não existisse lei, irmão, vou te falar, não. O negócio ia ficar meio esquisito. Você tá entendendo? Não ia poder dar um murro na cara do outro e ficar por isso mesmo. Por que o pessoal ali se segura? Porque não, isso é crime, eu vou dar um murro, depois vou preso. A pessoa tem medo por causa da lei, mas se não fosse a lei, lei já faz isso. Imagina se não. É igual a mulher. Se não existisse, mas não adianta essa lei da Maria da Penha. Mas antes dela ainda era pior ainda. Porque o cara não sabia que podia bater, socar, não ia dar em nada. Você tá entendendo? Agora que a lei da Maria da Penha, o cara já segura lá, não. Se eu der um murro nela, eu vou ter que. Entendeu? Essa lei aí também dos idosos, né? Os idosos, hoje, eles ainda têm pessoas que respeitam. Não é porque, cabecinha branca, não é nada disso, não. Porque agora estão pegando isso no pé mesmo. Entendeu? Se dá um empurrão no idoso aí, a pessoa tá. A lei tá caindo em cima. A lei aí que eles fizeram aí nos idosos. Mas tu já imaginou se não existisse essa lei? Até os idosos iam apanhar, irmão. Porque existe pessoa doida que vai para cima e não respeita. Então tem que existir as autoridades. A gente só tem que orar por eles. Toda autoridade foi constituída, Deus está sob o domínio delas. E Deus ensina a gente a ter um viver honesto. Para quem está de fora, está vendo que você é uma pessoa certinha, você paga suas contas direitinho, você é uma pessoa que você paga sua conta de luz, sua conta telefônica direitinho, você entendeu? Não é um causa de escândalo. E é um fora que se eu não obedeço às autoridades, estou desobedecendo a Deus, porque é uma palavra bíblica. Aí ele está falando aqui, ó. Ele disse assim, ó. Tempo para tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas vossas boas obras, né? Que eles fazem o quê, pessoal? Eles observam. Tu tá pensando que as pessoas de fora não observam você? Se você, como que você, até a sua família. Preste atenção, a sua família, ela não se converte com negócio de pregação, não. A sua família, ela se converte com o seu testemunho. Você que é um exemplo para ela. Você está entendendo? Você é um exemplo. Eles não podem não falar nada para você, mas eles ficam observando. Ei, fulano, pode dar um calote nos outros. Deve não tá, fulano diz que é crente, mas lá tudo é gato. Poxa, como é que a pessoa vai se converter desse jeito? Eles falam, gente. Infelizmente, o diabo põe na cabeça deles na igreja fazendo isso. Eu tudo bem, eu faço tudo na igreja. E pior é aqueles que não faz. Nem tá na igreja e não faz. Eu que não estou na igreja, eu pago minhas contas direitinho. Fulano tá na igreja, está fazendo isso.
Tá vendo? Não quer dizer nada para a igreja. Tá. Aí vai reforçar a ideia deles que eles estão certos. Coisa séria. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Que vos observam. Aí ele está dizendo aqui, ó, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Sim ou não? Por amor de quem? Do Senhor, que quer ao rei como superior. Está entendendo? Quer os governadores, como por ele é enviado para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o quê? O bem. Porque essa é o quê, pessoal? Essa é a vontade de Deus. Fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas sendo servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai a quem? O rei, porque naquela época a autoridade era o rei. Então, às vezes, a gente não aceita isso. É igual eu, fiquei aí praticamente quase 5 anos com o carro guardado ali. Mas eu não peguei o carro para dirigir. Todo mundo falando, eu tenho parente meu que dirige, gente. E dirige bem. Eu podia chegar perto dessa pessoa, das pessoas, né? Poxa, me ensina aí para dirigir e tal. Já me ofereceram, quer que eu te ensine? Mas para que eu ia aprender a dirigir se eu não tinha carteira? A lei diz o quê? Para me dirigir eu tenho que ter o quê? Uma licença. Habilitação é uma licença que você precisa ter para dirigir. Eu não mexi, eu fui procurar, fui correr atrás da minha habilitação. Você está entendendo? Porque eu tenho que fazer as coisas certinho, amanhã depois estou numa blitz, aí carrega carro, carrega tudo. Sempre vai ter alguém me observando. Caraca, não, carregando o carro da pastora, carregando o pastor, tudo sem habilitação. Fala tanto de Deus, olha lá. Você está entendendo? Sim ou não? Aí fica chato isso. Ou então eu estou aqui pregando para vocês, daqui a pouco, que é isso aí? O cara da light cortou a luz. O pessoal vai olhar assim. Tudo bem se eu não tivesse mesmo condições de pagar, mas se eu tenho condições, eu vou até me apertar um pouquinho para me pagar. Você está entendendo? Não é esperar quando eu tiver dinheiro sobrando, eu pago a conta de luz. Gente, as coisas de Deus é em primeiro lugar. Eu vou falar uma coisa particular da minha vida que eu não gosto de falar. Esse mês, eu ainda não fiz compra lá em casa, não. Eu ainda não recebi meu pagamento, não. Só recebo mês que vem. Eu não fiz compra ainda, mas eu já paguei a conta de luz. Já paguei um dia desse. Uns 2 dias atrás eu já paguei a conta de luz daqui e já paguei a minha lá de casa. Porque eu tenho que andar certo com Deus. Ele, não compra uns negocinhos no mercado, depois eu pago a conta de luz. Não, pelo amor de Deus, isso é compromisso. Se eu não pagar a luz, eles vão cortar. Sim ou não? Eles não vão entender. Eu ligar para ela, não, que eu não paguei a conta de luz, que eu estava precisando fazer umas compras aqui. Não, o problema é seu, ué. Você gastou a luz, você tem que pagar. E aí? Aí eu chego lá pro seu guarda, ela, não, seu guarda, eu sou pastora, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso de um carro. Eu não, para me tirar a habilitação tá muito caro, não vou problema, é seu. Pessoal, pega o reboque aí, bota o carro em cima aí, não tá nem aí para mim que eu sou pastora. Eu sou pastora, você é pastora, mas você tá fora da lei, minha filha. Fazer o quê? Teu Deus te ensinou a obedecer, não? É isso que ele vai perguntar. Você está entendendo? É chato isso. Então, a gente tem que fazer as coisas direitinho para dar um exemplo. E é bíblico você obedecer às autoridades. Ontem mesmo, eu fui lá no Carrefour buscar a minha habilitação agora definitiva. Graças a Deus, já passou um ano. Lá onde está lá as duas, lá, a provisória e a definitiva. Por quê? Porque agora eu estou tranquila. Vou pagar multa só se você fizer uma barbearia errada aí no trânsito aí, entendeu? Lançar o sinal, embarrar em alguém.
Aí eu vou ter que pagar a multa, eu vou ter que assumir a responsabilidade. Mas ser barrada por causa de carteira, eu não vou ser mais. Acabou. E agora eu tô tranquilo. Só daqui 10 anos eu vou renovar minha carteira. Você tá entendendo? Então a gente tem que se esforçar. Tudo é um esforço. Foi uma luta para me fazer? Foi. Eu lembro até hoje, eu fazendo escudo, fazendo autoescola, cansada. Tinha dia que eu chegava lá para treinar cansada. E meus pés chegavam a ficar doendo. E até o professor às vezes falava, caraca, dói muito os pés, não dói? Eu falei, dói. Mas é porque você está ficando que treinar. Porque ele fazia, eu fazia aquela baliza lá, umas 20 vezes, 30 vezes, a mesma coisa. Haja pé, ficar vivo. Ele falou, não, é assim, mas vai valer a pena, você está aprendendo e tal. Foi uma luta. Aí ontem eu fui lá, meu pai foi até comigo. Aí eu falei, pai, graças a Deus eu não vou mais passar por aquele cantinho de lá. Ele falou, mas quem que tem um cantinho lá? Lá o cantinho da prova lá, ó. Glória a Deus, se eu pegar minha carteirinha, não vou mais pular de lá. Então a gente tem que se esforçar para fazer as coisas direitinho. Que às vezes você pergunta, o que está dando errado? Por que ainda me sinto ainda tão longe? Mas é porque alguma coisinha na beiradinha que a gente está fazendo que não era para a gente estar fazendo. É melhor obedecer do que sacrificar. Seja, Jesus deu esse exemplo do tributo, gente, lá na boca do peixe. Isso é um significado que Jesus ensinou os discípulos a honrar as autoridades daquela época. A gente também tem que fazer isso. Glória a Deus, se é lei, é lei. Aí eu vou ser rebelde. Entendeu? Não, lei. Deus é que sabe, meu Deus que me protege. Mas ele está falando aqui que é para você obedecer a lei. E aí? Hã? Sim ou não? É assim, pessoal. Eu vou chegar lá na Caixa Econômica, eu sou pastora, rapaz. Sai, dá licença, eu que tenho que entrar na frente. Não existe isso, pessoal. Se a lei eu tenho que esperar na fila, o que eu tenho que fazer? Eu sendo pastora não é a lei, eu tenho que esperar na fila. Como é que se diz? É o sistema lá dele lá, a lei dele lá. É uma pessoa de cada vez. Às vezes você encaixa quando tá cheio lá dentro, você tem que esperar do lado de fora, tem que esperar eles esvaziando lá dentro. Mas só eu quero ser diferente, não. Aí chega lá naquela portinha lá que você passa na Caixa Econômica no banco, senhora, põe o celular aqui. Eu não! Eu sou obrigada a botar celular, irmão, mas é a lei. Hã? Todo mundo bota o celular, só eu que não. Eu não quero botar o celular dentro. É meio esquisito isso, gente. Então Jesus falou que a gente tem que honrar o nome dele. Nas pessoas que estão de fora. Aquilo que eles falam mal de você, você faz assim, ó. Tampa a boca deles, porque eles não vão ter o que falar de você. Você vive errado, você faz errado, você não obedece às autoridades. Eles não vão poder te falar nada disso de você. Você é uma pessoa zelosa das coisas de Deus. Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus. A gente vai embora tarde também. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, eu vim agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra, que a Tua palavra diz o seguinte, que o Senhor é o nosso Deus que nos ensina o que é útil. O Senhor nos ensina o caminho da sabedoria. O Senhor falou que é melhor a sabedoria do que o ouro e a prata na cura. E Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajudar essas pessoas. Pai, todos que estão passando problema no seu casamento, na prosperidade, na saúde, na salvação da família. Pai, essa pessoa que está desempregada, a pessoa que está endividada, ajuda essas pessoas, Pai. Oh Deus, eu vim pedir ao Senhor que o Senhor venha operar um milagre na vida de cada uma delas. Abençoando também, Pai, essa nova campanha que nós estamos fazendo, que eu estou já colocando em Tuas mãos, Pai. Que em nome de Jesus, o mesmo Deus de Jacó é o nosso Deus. E o Senhor não faz acepções de pessoa. E o Senhor mesmo diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Pai, essas pessoas que vão fazer essa campanha com fé, crendo,
Ah, pai, eu já quero que desde a primeira, logo no início da campanha que essa pessoa começar, ela já seja muito abençoada, pai. Que ela realmente veja a diferença. Que realmente, pai, o Senhor ia cumprir, o Senhor nunca, jamais deixa de cumprir o que o Senhor falou quando o Senhor disse: fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E, pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando toda ação do mal e exigindo que saia da vida de cada pessoa. Sai com toda doença, sai com toda doença, sai com todos os sintomas, sai da prosperidade, sai do casamento, sai da fonte de renda. Solta a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, sai da família. Leva toda enfermidade, todo mal, tudo que é seu, e não volta mais em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, eu em nome de Jesus, eu estou abençoando todos esses que estão aqui, estão no Face, vão estar lá depois lá no YouTube. Pai, eu em nome de Jesus, eu estou abençoando para que essas pessoas sejam abençoadas em tudo que elas precisam. E essas pessoas também que vão participar desse voto, eu não sei nem o que é, mas eu já estou concordando com elas em nome de Jesus, que o que elas precisam venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória. É o que nós oramos, já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, preste atenção. Segunda a sexta, nós estamos com uma programação na Web Rádio IPEC, é uma rádio online, é só você clicar no link que vai abrir rádio. De segunda a sexta, a gente está com uma programação do momento de oração, todos os dias, 18 horas. Você pode estar entrando lá, que a gente está gravando um versículo e orando, né, por todas as famílias, todas as nações. E às quinta-feira, às 15 horas, a gente está com a programação Crê Somente Crê também, na Web Rádio IPEC. De 15 em 15 dias, a gente também está transmitindo podcast pela rádio web. Glória a Deus. E a gente também vamos mudar, tá, pessoal? Eu estou avisando todo o pessoal aí que a gente está para começar a transmitir o podcast pelo YouTube. A gente vai estar avisando lá. Pastor, como assim? A senhora vai gravar, vai botar lá? Não. É ao vivo no YouTube. Vai ser ao vivo, igual é no Face. Entendeu? Você assistir no Face, você vai entrar lá no YouTube, aquele horário ali vai estar direto lá ao vivo. Mas, pastor, tem como gravar ao vivo no YouTube? Tem, porque a gente já tem quantidade de inscritos suficiente. Era acima de 50, né? Inscrito. Agora a gente já tem quase 300 lá. Deus abençoe todo o pessoal que está se inscrevendo aí. Glória a Deus. Então a gente já pode entrar ao vivo lá. A gente está passando para lá porque a qualidade de tela lá é bem melhor para a gravação do podcast. Entendeu? A gente vai estar fazendo a transmissão por lá. E é isso aí. Já está vindo aí o aniversário de 9 anos aqui do Ministério IPEC aqui de Vila São Luís, pessoal. 9 anos que a gente vai estar completando aqui, a glória de Deus. E a gente já vai se preparar aí. Vem Dia dos Pais, tá muita coisa boa aí, né? Os pais, eu não sei se vai ter alguma coisa, não, mas... Os pais vão começar a fazer protesto. Só de dar mãe, que é dos pais, não. Em nome de Jesus, Deus proverá. Papai pode ficar calmo aí, que Deus proverá em nome de Jesus, amém? Vamos na paz do Senhor. Gente, hoje a gente já tem envelope do voto de Jacó aqui, tá? Deus abençoe vocês aí, gente. Deus abençoe todo o pessoal do Face, do YouTube. Tem uma semana abençoada aí, em nome de Jesus. Glória a Deus.